Carlos, nesta nossa hora de hoje, também fará sentido invadirmos as áreas de desenvolvimento pessoal e, sobretudo, uma cura que é muito especial. Não saia do seu lugar, vai agora descobrir o que é a cura visionária. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Como está? Bem disposto? Ótimo, sempre. Curado? Curado. Curadíssimo. Curadíssimo e, sobretudo, também sempre a inspirar e a passar este seu conhecimento e esta sua forma de viver, não é, Carlos? Eu acho que todos nós, em algum momento, vamos viver algum tipo de bloqueio. Esse bloqueio sempre vai gerar algum tipo de conflito. Consequentemente, impossibilita a pessoa de expandir ou de evoluir em algum setor da vida dela. Então, significa que aí nós já temos uma doença. Porque uma doença não é só doença física, é todo e qualquer conflito, todo e qualquer obstáculo que a pessoa possa vir a ter na sua vida, que impossibilite ela de atingir um determinado objetivo. Muito bem. Quando me fala desta forma, deste tipo de desenvolvimento pessoal, como coach, PH Coach também, ou seja, algo muito específico, não é? Fala-me efetivamente de bloqueios e lá em casa as pessoas estarão realmente a pensar o que é isto do bloqueio. O que é isto? É quando eu sinto que quero ir num determinado caminho, ter um outro objetivo na minha vida e algo não acontece? É isto? É um conflito, pode ser um conflito de relacionamento, né? Isso é proveniente provavelmente de algum tipo de trauma que a pessoa viveu na vida. Os traumas normalmente é que criam os conflitos e os conflitos os padrões. E os padrões fazem com que as experiências fiquem repetitivas. Então, por exemplo, se você tem uma experiência que se passa constantemente na sua vida e você não está conseguindo ultrapassar esse limite, então há uma necessidade de saber romper esse limite. O único obstáculo é sempre aqui a questão do conhecimento. E é isso que eu entro. Eu passo conhecimento de maneira a pessoa conseguir romper esse limite para atingir o resultado que ela quer. Claro. Seja a nível emocional, amoroso, profissional ou o que for. Exatamente. Bem, Carlos, nota-se perfeitamente a sua experiência também a comunicar e a ministrar palestras, da forma também como encara de frente também e quer tocar os nossos telespectadores, obviamente. Muitos portugueses também que o seguem e que vão procurar certamente nestas palestras. Sim. Em que ponto é que nós estamos, enquanto seres humanos, porque é que o desenvolvimento pessoal está tão em cima da mesa? Já há alguns anos que se fala muito do coaching, que se fala muito da programação neurolinguística, que se fala muito de mudança, obviamente. Porquê é que isto está a acontecer? Estaremos nós a querer ir ao encontro de nós mesmos, saturados do que existe à nossa volta? Qual é a sua opinião sobre isto? A minha opinião é que existem dois fatores aqui muito importantes. Existe uma questão que é adaptar-se ao meio e uma outra coisa que é evoluir de um estado para o outro, de uma dimensão, de uma percepção diferente daquilo que você vive no seu momento de vida. As pessoas, elas estavam muito adaptadas a um sistema, né? E aí, por conta da liberdade, por conta da evolução, até mesmo da própria evolução da tecnologia, hoje as pessoas, elas precisam evoluir. É deixar de ser uma coisa para ser uma outra coisa. Para isso, elas precisam de um conhecimento. Então, surgem todas essas técnicas novas que ajudam a pessoa a perceber melhor ela na relação com o seu meio, sair daquele processo de vítima, onde ela basicamente espera que alguma coisa venha resolver o seu problema e ela passa a ser um ser mais proativo. Portanto, ela vai perceber que no seu conflito está aí uma ausência de conhecimento. Ela precisa desse conhecimento para ela poder romper esse limite. Por quê? Porque se alguém vai lá e resolve esse problema para você, você automaticamente não desenvolveu a consciência. Significa que lá para frente, se você passar por uma experiência similar, você vai novamente ter o conflito. Então significa que você não evoluiu, Carlos, você apenas se adaptou. Sim, nós estamos a falar de programação neurolinguística? Não. Então, Meu trabalho... Que sistema de equilíbrio energético é este? Meu método é o PH Vida, que é potencial humano de vida. Então, o meu foco é ensinar a pessoa o que é magnificência em liderança pessoal. Portanto, autocontrole, saber se posicionar, saber se proteger, saber se valorizar, ter a autoestima, para que isso, a energia vital, para que tudo flua bem. Né? Então, se nós temos uma mente boa, um emocional bom, consequentemente o físico vai corresponder a isso. No meu trabalho, uma doença, ela é um padrão repetitivo que veio de um conflito, que veio de um trauma. O que é um trauma? É aquela experiência que você, quando lembra ainda hoje, ainda lhe gera mal-estar.
tudo que nos gera mal-estar significa que isso gera um mal, isso cria um desequilíbrio no nosso sistema. Consequentemente, isso pode vir a formar uma doença no futuro. Uma doença no futuro. Mas para além disso, e antes de chegarmos às doenças, Carlos, há de facto também uma grande, insatisfação, uma grande frustração das pessoas, sentirem-se desadequados. Pela sua forma de cura, as pessoas vão então conhecer-se melhor e conseguir fazer a sua autoterapia? Isso, eu passo as ferramentas, eu dou os direcionamentos, eu instruo a pessoa de maneira a ela não depender de mim e ela poder realmente romper com as situações que não estão legais na vida dela. Porque isso é muito importante, Claro porque quando o trabalho do coach, o que é? O coach é aquele que direciona, dirige, ele conduz a pessoa para atingir um determinado resultado. Portanto, ele está ali sempre treinando aquela pessoa, né, um treino, para que a pessoa obtenha aquele determinado resultado. É muito diferente de uma terapia convencional, que ela demora muito mais tempo, é todo... Então, ou seja, eu acabo utilizando de umas técnicas onde eu rompo com aquele trauma, consequentemente rompo com o conflito e libero a pessoa do padrão. Então, ou seja, no primeiro momento, nós temos que liberar a pessoa de tudo aquilo que está impossibilitando ela de atingir a sua força pessoal, claro, a sua energia positiva. O seu potencial completo, Exatamente. Não é? Nós estamos a falar de hipnose, estamos a falar de um tipo de sistema que é tudo à base também de energias e a pessoa também, de facto, reprogramar-se para um tipo de pensamento. Então, eu sou dos precursores, no final dos anos 80, da meditação criativa, né? Então, já começou lá na Inglaterra, quando eu me formei lá. Muito bem. Então, a partir daí, eu criei o potencial humano de vida e o sistema de equilíbrio energético. Eu acredito que todos nós somos energias. E nunca se falou tanto de energia como hoje em dia. Aquela pessoa tem uma energia ruim, aquela pessoa tem uma energia pesada. Nós temos até, isso já virou até digamos, um jargão pessoal, né? As pessoas falam isso com uma certa facilidade. Então, hoje já se fala muito mais dessa questão de energia. Então, o sistema de equilíbrio energético, por meio de meditação, reflexão, porque eu acredito que só meditar, só criar um estado... Não é suficiente. Não é o suficiente, principalmente para nós que somos do Ocidente. Nós precisamos fazer uma reflexão, nós precisamos entender, nós precisamos compreender qual é a informação que estava ali, o que é que eu preciso aprender com essa experiência, para a partir daí eu desenvolver o meu potencial positivo. Se eu vou lá e apenas perdoo a pessoa, mas o que é que eu tenho que perdoar aqui nessa pessoa? O que é que eu não aceito? Claro. Né? Porque normalmente é aí que está o problema. E expectativas, como você falou, nós todos precisamos de expectativas. Faz parte da nossa forma, da nossa sociedade, a forma também como somos também educados, não é? Sim, nós precisamos criar expectativas, porque as expectativas fazem com que nós criamos uma imagem daquilo que a gente vai querer viver. Agora, se você tem uma carência, se você tem um bloqueio, se você tem uma coisa mal resolvida lá de trás, você vai criar uma expectativa que o outro vai resolver isso, o outro vai sanar isso, o outro vai preencher os seus vazios emocionais, existenciais e não só. Só o que é que acontece? O que acontece é que normalmente vai gerar o fracasso. Por quê? Porque a pessoa está projetando uma deficiência e não uma excelência. E é justamente aí que eu entro. Eu ensino a pessoa a romper com isso, desenvolver para poder atingir de uma forma prática e objetiva. E tem desbloqueado muitas pessoas. Qual foi assim um caso que tenha ajudado, nos possa contar e partilhar também? Muitos Aqueles casos mais comuns também que acontecem, não é? Casamentos fracassados, que as pessoas vêm e dizem assim, olha, meu casamento está fracassado, eu quero ficar bem porque eu acho que eu e meu marido não temos mais razão para estar juntos e tal. O que é que acontece aqui, nesse caso específico, né? Essa pessoa, eu primeiro tenho que ensinar aquela pessoa o que é o casamento, como é que ela casa com alguém, o que é a empatia, o que é a união, o que é a integração. Porque as pessoas, elas às vezes casam com uma ideia daquilo que elas gostariam de viver. Com o ideal. Com o ideal. Depois elas percebem que a pessoa não se encaixa naquele ideal. Aí elas ficam dizendo assim, parece uma propaganda enganosa, né? Me enganaram, nossa, você não é aquilo que eu pensava. Bem, você não era aquilo que você pensava. Ou seja, é a primeira vez que você está realmente conseguindo ver a outra pessoa. Porque aquilo que você pensava era uma ilusão de uma ideia, de alguma projeção que você tinha, de uma expectativa que você queria para preencher alguma coisa em você. Então tome cuidado. Assim, as pessoas vivem sempre assim, não é? Tome cuidado, porque você pode cair na frustração. Aí você se decepciona, aí você fica com mágoa. Eu digo sempre que a pessoa que se decepciona e fica com mágoa, ela só fica com decepção e com mágoa porque ela achava que o outro iria suprir alguma coisa nela. E ela vai ficar com raiva quando ela percebe que a pessoa não vai lhe dar aquilo. E ela vai ficar com muito ódio quando ela realmente perceber que ela não vai dominar aquilo que ela queria. E consegue depois então desbloquear e a pessoa perceber o que é a realidade.
Então, percebe que uma raiva, uma mágoa, um ódio, né? uma incompreensão, tudo isso é uma energia ruim, negativa, pesada. Né? Nós temos lá o bem e o mal dentro de nós, todos nós temos. Né? E isso é que vai criar um conflito no seu sistema energético, consequentemente pode somatizar no seu corpo físico, pode criar doenças não só nos seus relacionamentos. Então, as pessoas, às vezes, elas são muito mais doentes nos seus relacionamentos do que propriamente no seu corpo físico, né? Eu digo que as pessoas, elas nascem mais alcalinas e elas têm uma tendência de se sentir muito ácidas, se tornarem muito ácidas na vida. Ou seja, aquela pessoa que está sempre reclamando, nada está bom, tudo poderia ser diferente, ela já está criando um conflito com a verdade, com a realidade. Ela não aceita a verdade e a realidade. Ela quer que o mundo se transforme de acordo com aquilo que ela está projetando. E é possível, então, desbloquear? É claro, porque assim você não tem como ter sucesso a partir de uma ilusão. Você só tem sucesso a partir de uma realidade. Claro. Então nós temos que partir do princípio que nós temos que aceitar as coisas para poder estabelecer uma relação com elas, para a partir daí eu ver, por meio do conhecimento, eu ver o que é que eu posso desenvolver ou não. E porquê é que vivemos sempre com esses óculos cor-de-rosa? Porquê é que todas as pessoas, na sua maioria, têm então esses óculos cor-de-rosa de idealizarem as coisas e de estarem consequentemente a viver ou relacionamentos, ou empregos, ou estados de espírito, ou até mesmo chegarem depois a doenças, que é de facto o resultado de uma ideia ideal que construíram na sua vida e que depois não corresponde à realidade? Então, nós temos que ter sempre muito cuidado na diferença entre realidade e ilusão. Colocar um óculos cor-de-rosa, você vai ver tudo cor-de-rosa. Então, a energia cor-de-rosa é a energia do amor incondicional, é a energia do amor. Por isso que o óculos é cor-de-rosa, não é verde, não é azul. Então, automaticamente, a pessoa vai achar que está tudo muito lindo. Mas será que está tudo realmente muito lindo? Então, ela pode estar se iludindo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui entre ilusão e realidade. Claro. E na realidade vamos também ter o Carlos presente nestas palestras, certo? Eu estou aqui em Lisboa. E depois nos cursos. Pela primeira vez aqui, Carlos? Não, eu já vim vem cá várias vezes, não é? Muitas vezes. Tem desbloqueado muitos portugueses. Eu adoro Portugal e tenho a dupla nacionalidade, então para mim aqui eu sempre me sinto em casa e venho aqui contribuir para essa emancipação, libertação desses padrões, porque você sabe que em Portugal existe um grande índice de doenças de fundo psicossomático nos intestinos. Por quê? Porque fica remoendo, não libera aquele pai, aquela mãe, aquele relacionamento de anos. Claro, então, e depois transforma-se numa doença. Tem que perdoar, tem que liberar. Lembre-se, se você está mal, você está mal. Então você tem que aprender que você não pode estar mal porque você é o ser mais importante da sua vida. Então está na hora de você aprender a autocura. Muito bem. Esta autocura então vai acontecer, cá está nestes cursos, autocura módulo 1 e por aí fora também. Módulo 2 também. Estas datas e informações também estamos a passar no seu site. Também e entretanto uma palestra gratuita, o Sistema de Equilíbrio Energético. Pode me seguir também nas redes sociais. Visionário. Isso, a cura visionária é justamente isso, tornar a pessoa ciente daquilo que possa vir a criar no futuro. Maravilhoso, Carlos. Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado. Tudo bom, hein? Um grande beijinho. Aposto nesta cura e já agora continuo também a desenvolver a forma como cuida de si.